Nós estamos aqui em Mateus, no capítulo 6, e entramos na oração do Pai Nosso. Significa o quê? Que nós já vimos que isso foi uma resposta à pergunta dos discípulos. O Senhor ensina-nos a orar. É o que o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 2 e 4. Aqui em Mateus, no chamado Sermão do Monte, é Jesus quem introduz o tema dizendo: e quando orardes, não sereis como os falsos, os hipócritas, as personas que vivem da oração estereotipada. Não sejam assim, não sejam como aqueles que fazem da oração um palco de representações. Não usem a oração como um mecanismo de impressão, de pseudo-piedade na cabeça dos demais. Ao contrário disso tudo, se vocês transformarem a oração numa performaticidade, numa plasticidade, numa teatralidade, numa manifestação da persona totalmente construída para consumo de piedade e de impressionabilidade dos mais fracos. Caiu de novo aqui, mas agora eu não vou mais nem olhar para lá. O que vai acontecer é que vocês vão ter a recompensa de vocês apenas na falsa impressão que vocês causaram nas pessoas. É o máximo que vocês vão levar disso. É a teatralização da oração. E é o que os hipócritas ganham disso, é o que os religiosos de fachada ganham disso, é só a teatralização. Então não sejam assim, não percam a vida e não desperdicem a espiritualidade de vocês com teatralizações. Façam da espiritualidade de vocês uma verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores orem em espírito e em verdade. Então, não ajam de outra forma, porque seria patético que vocês assim fizessem. E aí ele prossegue e diz: e quando vocês forem orar, não entrem numa de mecanicismo mântrico, imaginando que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, pela quantidade de orações, de Pais Nossos, que vocês repitam, que vocês serão ouvidos, porque não é assim. Não é assim, vocês não estão falando com uma máquina. Deus não é um ente de impressionabilidades pela via da repetição. E nem ele tampouco faz a leiturabilidade da repetição labial de vocês em relação a uma mantra. O que eu estou ensinando a vocês não é uma mantra. Eu estou ensinando a vocês um marca-passo. Eu estou ensinando a vocês um caminho de chão, um passo depois do outro. Eu estou ensinando a vocês a oração como vida e a vida como oração. Eu estou ensinando a vocês a oração como respiração e a respiração como oração. Eu estou ensinando vocês a terem uma consciência de tal modo desenvolvida nos conteúdos e nos significados do que deva ser uma oração como estado de espírito, como estado de ser, como compreensão, leitura, interpretação e entendimento da vida. E não mecanismos de qualquer natureza, que não tem qualquer que seja o proveito ou a finalidade. É só algo do automatismo da ignorância dos que não sabem nada, não aprenderam nada, não creem em nada, é que tratam o que eu estou ensinando, a oração que eu ensino, ou qualquer oração, como uma mantra repetitiva. Vocês não precisam disso.
Se você gosta de mantra, é outra coisa, mas não é por causa da oração. É por causa da vibração. Vibra, vibra. Tem uma vibração. Todos nós sabemos, cada vez mais. Desde os dias de Pitágoras que a gente sabe disso. Mas, recentemente, quanto mais se estuda física, quanto mais se entende de neurociência, quanto mais se faz ressonância magnética, tanto mais a gente vê o poder dos sons vibratórios sobre a mente, sobre o cérebro, sobre a oração no sentido apenas mântrico, mas não no sentido e na perspectiva do falar com o Pai que está nos céus, que é uma relação de amor, que é uma relação de namoro, que é uma relação de confiança. Não tem namorada que aguente o cara chegar ali todo dia e ficar 2, 3 horas na presença dela repetindo a mesma coisa. Meu amor, não esqueça que eu te amo. Meu amor, não esqueça que eu te amo. Meu amor, não esqueça que eu te amo. Meu amor, não esqueça de mim. Meu amor, não esqueça de mim. Primeiro dia ela vai dizer que tá aí, é um fofo. Segundo dia ela vai dizer um fofinho. Vai dizer, tem alguma coisa errada com esse cara. No quarto dia ela vai dizer, meu Deus, que coisa horrorosa. No quinto dia ela vai fugir de ti. Não vai mais aparecer, ninguém suporta isso. E é melhor comprar uma máquina, apertar um botão e deixá-la falando. Alexa, repete para mim a frase ou as frases do Pai Nosso. Aí ela fica lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Alexa. Ou então você diz, quero ouvir 79 vezes, Alexa. E ela vai repetir as 79 vezes para você. É isso que você é? Uma Alexa de orações, de vãs, repetições? Jesus disse, não façam isso, não useis é a palavra. Porque é um utilitarismo idiótico, tolo, infantilíssimo. E ninguém que esteja praticando isso deve se sentir ofendido quando eu digo que é uma expressão idiótica. Não estou me referindo, estou falando da expressão da falta de compreensão, dessa ignorância, que equivale a um retardo espiritual total. Não seja, portanto, alguém assim. Quem disse foi Jesus, não sou eu que estou inventando isso. Eu só estou repetindo o que ele disse a nós. Ele disse que a oração é uma expressão de espontaneidade absoluta. E a gente fala dos segredos do coração, com a sinceridade do nosso ser, sem nenhuma repetição pela repetição. Senão se transforma em algo vão. A própria palavra vão, que tem vários sentidos, o primeiro sentido é o de vazio, tem sentido. De vaidade, é algo vã, é algo debalde, vazio. Assim como também é o vão, é o vazio, é o gap, é o buraco, é o nada, é o coisa nenhuma. Então, não useis de vãs, de falas vazias, ocas, sem sentido, destituídas de significado diante de Deus. Não façam isso contra vocês mesmos. Não sejam como aqueles que, pela ignorância absoluta, fazem isso por não terem alternativa, por não saberem de nada. E por imaginarem que seja por essas peregrinações, pelos sacrifícios, pelos cansaços, pelos recordes de repetição, que eles serão ouvidos, como a maior parte dos povos do mundo agem assim, por total ignorância. E eu não estou dizendo que, por causa dessa ignorância, a misericórdia de Deus não os ouça. O Senhor ouve. Se a gente não fosse ouvido por
por causa de ignorância, preste atenção, nenhum de nós seria ouvido nunca. Porque o tamanho da nossa ignorância é absurda, é indizível. Agora, Jesus diz que a gente pode reduzir significativa e especificativamente a nossa ignorância. Tem coisas que a gente não precisa ignorar. Como, por exemplo, na presença dele, não aprender como orar. Eu tenho o direito de, não sabendo nada de Jesus, não saber orar. Mas sabendo de Jesus, é um crime contra mim mesmo orar. Ou não orar, que é outra coisa completamente idiótica. Só eu dizer que tem Deus no céu, meu Pai celeste, que cuida de mim, que é previdente, que é providente, que me sabe, me ouve, me entende, me vê, me enxerga, me ama, mas não me ouve se eu peço, se eu falo, não responde. Como eu vi há uns dias atrás, uma pessoa muito machucada, porque estava com um filho muito doente, do ponto de vista médico, praticamente irrecuperável. E mais situações, ou muitas vezes, e que eu pessoalmente já vi a reversão acontecer. A engenharia graça e da cura divinos acontecerem sobre milhares de pessoas. Quando eu oro, não significa que todo aquele por quem eu oro vai ficar curado. Mas não significa que jamais ninguém vai ficar curado. Mesmo que eu ore. Deus sabe os que Ele atende, e porque atende, e como atende, e quando atende, e faz conforme o pedido exposto diante dele. Ou quando não. Quando não. Eu não tenho resposta à oração só quando o meu pedido formulado é respondido conforme eu pedi. Frequentemente, Deus responde à oração não me respondendo conforme a minha solicitação. É uma resposta. E eu me acalmo, me aquieto. Aliás, sinceramente, não faço orações com nenhum tipo de inquietação no coração. Eu oro pedindo misericórdia, pedindo graça, como essa semana mesmo. Eu estava na casa de uma pessoa da minha alma, em São Paulo, e entrei no banheiro por causa de uma notícia e me coloquei diante de Deus numa oração bem objetiva, direta, com nome, endereço, com tudo, pedindo: Senhor, por favor, age por tua graça. E eu acho que 2 horas depois, eu recebi a resposta concreta, direta, explícita, objetiva, definitiva. E o meu coração se encheu de alegria. Como ontem, eu acordei com uma grande necessidade e coloquei diante de Deus, pelo nome. F, com CNPJ, com tudo, na presença do meu Pai que está nos céus. E à tarde, a resposta estava lá, exatamente na hora aprazada, do jeito que eu esperava. Mas muitas vezes vem do jeito que a gente não pensava e não esperava. Como Paulo diz, quando ele louva aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Então, às vezes eu peço e vem conforme eu peço. Às vezes eu peço e a resposta é uma não resposta ao que eu pedi. E o meu coração se pacifica do mesmo jeito. De qualquer modo, eu fui atendido. Porque eu não tenho nenhum capricho quando eu peço qualquer coisa a Deus. Não é ou tu me dás ou eu rompo contigo. Eu nunca estive nessa fase, nem quando eu era um menino na fé. Nunca. Deus sempre foi Deus para mim.
E eu sempre fui a criaturinha, somente isso. Então, ele me responder com uma não resposta, para mim é totalmente satisfatório. E o meu coração se cala num silêncio pacificado, de fé e de confiança diante dele também. Tanto quanto eu também estou acostumado a pedir a ele isto, porque é só o que eu consigo enxergar é isto. E ele me responder com isto, infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensava, do que eu imaginava, segundo o seu poder que opera em nós, porque ele é Deus em mim, vivo, real, presente, e responde, e atende, e cura. E ele não faz isso em escala industrial, como é vendido a vocês aí nos programas de TV, de rádio, nesses galpões que parecem a garganta do dragão religioso, praticado em nome de um Cristo que se move à base de dinheiro, assim como as máquinas são movidas à energia fóssil, o petróleo, o carvão. Muito poucas são movidas na Terra já a vento, a energia eólica, a biomassa ou a qualquer outra forma de energia não poluente, são poucos. A grande maioria suja o mundo inteiro. É como aquela oração poluente, que acha que vai ser a repetição, a chatice da religião, é que fará com que eles sejam ouvidos ou percebidos diante de Deus. Não! Jesus disse que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em verdade significa sem falsificação. Ou então, se você não crê, não ore. E nem dê uma mais de pregador, nem de ensinador. Pule isso tudo e diga, olha, eu não creio que Deus responda a oração de ninguém. Eu só prego porque é disso que eu vivo. Entenderam? Melhor. Uma situação, como frequentemente eu digo, desde a minha mais tenra juventude ministerial, a situação de um ateu sincero, milhões de vezes melhor do que a situação de um crente descrente e que fica dando uma de teólogo, de acadêmico, de ensinador, de mestre, de pastor, mas não acredita, não crê em nada. Esse é o verdadeiro ateu, é o ateu que profissionalmente se alimenta do nome de Deus. Agora preste atenção, eu não creio em ninguém que diga que crê em Deus e ao mesmo tempo diga que não crê em resposta às orações. Até, por exemplo, as crenças budistas, que são de natureza mais impessoal. Não existe um Deus pessoa que diga eu sou, na fé budista. Mas ainda assim, não havendo um Deus que diga eu sou, que diga eu te amo, que diga eu estou contigo, ainda assim, você vê como os budistas se dedicam à oração por outras razões. Porque eles creem na vibratoriedade positiva da oração. Porque eles creem na harmonização mental que a harmonização pode provocar. Porque eles creem na saúde neural que a oração pode produzir. Porque eles creem na elevação mente cerebral do que a oração emula. Porque eles creem na resposta universal. Não existe um universo que diga eu te amo, mas existe um universo vibratoriamente responsivo e positivo. Até o grupo para o qual não existe um Deus pessoal, tomando o budismo como exemplo, crê no significado positivo da oração. E também no resultado positivo
do desenvolvimento da compaixão, do silêncio, da misericórdia, do amor, pela via do acalmamento produzido pela oração. Não é uma teologia de relacionalidade com o Pai que ouve, mas há uma teologia de harmonização vibratória em relação a quem se beneficia daquele tempo separado para isso, ou daquela atitude. Mas é uma maneira de crer. Agora, o que é chocante é você ver aqui no Ocidente uma quantidade grande de pastores que são até eloquentes, ou mais do que eloquentes, são teológicos, são acadêmicos, ou dizem coisa com coisa a respeito de Deus, segundo o que aprenderam certinho no quadradinho do Evangelho, para as pessoas, dizem, e comem e bebem daquilo ali, porque se tornaram profissionais disso. Mas se tua filha estiver morrendo, e você pedir para eles socorrerem vocês num hospital, e os médicos estiverem desenganados a pessoa, e você disser, por favor, pastor, o padre, ou quem quer que seja, o sheik, se for ministro de alguma fé num Deus pessoal, seja Javé, seja Cristo Jesus, seja Alá. São crenças num Deus que diz, eu sou. Eu vejo, eu respondo, eu estou aqui. Mas mais flagrosamente horrível é quando o indivíduo diz que tem fé em Jesus, que é aquele que diz, Lázaro, vem para fora. Que é aquele que diz, ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme tu queres, tu pedes. Que é aquele que diz ao centurião romano, nunca vi uma fé como esta, vai, teu filho vive, o teu servo está curado. Ou como o filho do oficial do rei, que à distância recebeu uma palavra, andou para casa, chegou lá e vieram da casa dele para dizer, teu filho vive. Esses que estão aí de Novo Testamento aberto e que quando são chamados a orarem, pedindo a Deus um milagre, dizem para a mãe, dizem para o pai, dizem para alguém, não, desculpa, eu não creio em milagre nenhum. Eu nunca vi nenhum milagre. E nem creio no que Jesus diz, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Não, porque eles não viram, eles não creem. E eles são uns Tomés sem razão de serem Tomés. Porque o Tomé não tinha ainda sabido nem visto. Agora, todavia, Jesus ressuscitou. E disse, Tomé, bota aqui a tua mão, pega em mim. E essas pessoas que diziam nunca vi orações respondidas são as mesmas que dizem que creem que Jesus ressuscitou. Ora, se Cristo ressuscitou, eu devo orar. Eu devo orar. Ou então eu passo a dizer que não ressuscitou. E eu não creio nem em oração, nem em intervenção, nem em milagre, nem coisa alguma. Eu sou só um saduceu do templo de Jerusalém, fazendo rituais para um Deus que não fala comigo, não me responde, mas que eu aprendi a fazer a ritualística da sedução divina. Então essa é uma longa introdução por causa do espaçamento do nosso tempo. Mas eu já tinha chegado aqui nesse ponto, nós já vimos sobre o Pai, o significado do Abba, do nosso, que é de todos nós, e nosso, quem somos nós, qual a amplitude universal desse nosso, nos céus, as multidimensionalidades presentes numa oração real, genuína, verdadeira, o significado de santificado seja o teu nome. Nós ficamos aqui alguns dias vendo isso. Vem o teu reino. Nós passamos uma semana inteira vendo, vem o teu reino e a tua vontade assim na terra como nos céus. E hoje eu começo o verso 11.
dessa mesma oração, que tem Pai que vê, que ouve, que sabe. Como Jesus disse, vosso Pai Celeste sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. De modo que peçam, mas peçam sabendo que vocês estão pedindo para vocês mesmos se saberem. Peçam para vocês mesmos se ouvirem. Peçam para vocês mesmos introjetarem a consciência dessa fé. Peçam como desenvolvimento da consciência e da confiança de vocês. Peçam como um crescimento da perspectiva de assertividade da própria fé, que quanto mais ir como pronúncia sincera da nossa boca, sem vã repetição, mas como sã asseveração de confiança, mais introjeta na gente o espigão enraizado dessa pacificação, que ganha esse carnegão profundo no nosso ser. Você está me entendendo? Está compreendendo? Espero que sim. Eu não consigo ser mais simples do que isso. E aí, nesse ponto, depois de fazer essa rápida introdução ao que vem sendo dito há mais de um mês, só aqui em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, parênteses, eu comecei em Mateus 1:1, no início deste ano. Estou terminando este ano em Mateus 6:11. Ainda talvez dê para chegar até o final do Pai Nosso ainda esse ano. Mas eu vou embora. E tem muita gente que vem me acompanhando e que está crescendo uma barbaridade. É gente que chegou tomando leitinho ou nem isso. E agora já começa a comer comida sólida de entendimento, de compreensão, de discernimento. Não é para todos. A grande maioria tem uma pressa horrorosa. Por isso, não irão a lugar nenhum, porque não dá para enfiar o conteúdo do Evangelho em meio segundo. Aqui no TikTok, por exemplo, eu tenho uma quantidade enorme de recortes, nem sempre no meu ambiente, mas no ambiente de outros. Eu tenho sido informado que eu tenho com recortes até com mais de 10 milhões de visualizações. É alguma coisa. Chegou ali. Mas eu fico sempre torcendo para que uma migalha, um recorte, queira se apropriar do conteúdo inteiro. Quem viu uma descrição de um pedacinho do cardápio, queira comer o banquete todo. E é por isso que aqui, sem me preocupar com Instagram, com TikTok, nem com mídias rápidas, com os tweets, tweet, que é um som do passarinho, cucu, cucu, cucu. Tem o seu anúncio, o cara acorda com um cuco. Mas não dá para compreender um significado cósmico universal só no cucu, cucu, que agora é x. Tem que ter mais. E aí eu tento entubar você. Aí eu tento ver se o Evangelho entra, se eu boto um tubo e deixo passar por essa via um alimento que fortaleça você definitivamente para o espaço, tempo, para o resto da sua vida e para a eternidade. Você está me compreendendo? Então, é o que eu espero, é que cada um ganhe uma sede tão grande, uma fome tão profunda de Cristo, do Evangelho de Jesus, que queira ir até o talo, que queira ir até o fundo, que não queira viver só de cuco, cuco, só de tuitinhos, mas que até os passarinhos aqui de casa. Ainda agora eu comecei a falar, os bem-te-vis vieram aqui, cantaram, daqui a pouco eles vão voltar. E é mais do que um cuco, é uma sinfonia de pássaros. Daqui a pouco as araras, eram 2 aqui na minha casa, hoje são 10, porque elas já deram à luz, já nasceram outros aqui ao lado.
da minha, de modo que o ninho fica ali e a comida fica aqui. E elas são lindas e vão crescendo, vão ficando enormes, porque vão se alimentando adequada e apropriadamente. Não dá para você alimentar a arara com alpiste. Não dá. A menos que você queira ser um colibri. Agora, se você quiser desenvolver asas de águias, se você quiser subir para alturas alcondoradas, inomináveis, se você quiser se tornar um ser que voa acima das nuvens e que vê para além do imediato, você vai ter que me seguir, me compreender e continuar e trazer isso como um alimento cotidiano para a sua consciência. E voltando aqui, eu disse que cheguei, enfim, ao verso 11. Há um pedaço dessa oração que toda hora alguém me pergunta se é uma reza, ou qual é a diferença entre oração e reza. E não tem problema, eu ouço essa pergunta de cientistas, de grandes políticos, de pessoas extremamente cultas, que de vez em quando me perguntam, escuta, qual a diferença entre orar e rezar? Aí eu explico que a reza é uma recorrência de alguém que pega algo e fica repetindo, que foi o que Jesus disse, que não precisa usar de vãs repetições. O nosso Pai Celeste sabe que é uma relação pessoal, de amor, de intimidade, de proximidade com o eu sou. E que se relaciona comigo, me dizendo tu, meu filho. É uma relação comigo e com qualquer um, que em qualquer lugar, em espírito e em verdade, com doutrina, sem doutrina, conhecendo o nome Jesus ou não, o invoque em espírito e em verdade, porque ele diz que os céus dos céus, todos os cosmos, não podem contê-lo, mas ele habita, todavia, com o quebrantado e com o contrito de coração. Esse é o segredo dos segredos. Eu habito com o quebrantado, com o humilde, com o ensinável, com aquele que tem um coração derramável na minha presença, sensível a mim, que não se apressa diante de mim, que não tem pressa diante da minha voz, da minha palavra, do meu ensino. Eu habito com esse. Com esse que não diz a Deus, vamos, rápido, amém, volta logo esse negócio. Não, esse não vai receber nada. Eu tenho que ser silente diante de Deus e ouvir o pss, como diz o Salmo 46, pss. Literalmente, pss. O que está aqui traduzido para nós como aquietai-vos e saber que eu sou Deus, é pss. Eu sou Deus. Quieto. Fica calmo na minha presença. E aí, depois de nos trazer até aqui, e nos mandando orar e crer na oração, não na oração como um mecanismo, mas na oração como uma relação com aquele que ouve, que sabe, me quer, me deseja e me ama, em quem eu posso confiar, em quem eu posso confiar, essa é que é a diferença. Com quem eu tenho intimidade mesmo, falo e sou ouvido e posso confiar. E eu posso confiar tanto que Jesus traz agora para o âmbito dessa oração que ele nos ensina, que não é uma reza, mas é um modo de viver, repetindo mais uma vez, é um modo de pensar, é um modo de entender, é um modo de interpretar, é um modo de saber existir. É preciso saber viver. É o Pai Nosso.
O Pai Nosso é preciso saber viver, saber viver. É o Pai Nosso. Se você aprender a viver o Pai Nosso, você vai aprender a viver em todas as dimensões da sua vida. Você está me entendendo? É preciso aprender a viver. E aqui é tão prática essa oração. Até então tinha gente só pensando nas abstrações do Pai de todos, no Painho, no Abba, nosso, na universalidade dessa inclusão divina e tudo mais que eu falei já há mais do que um mês inteiro aqui, só na oração do Pai Nosso. Agora ele chega aqui no verso 11, falando do pão, daquilo que tem a ver com a necessidade do corpo. Pão, água, comida. Comida. Abrir o biquinho. Os passarinhos aqui de casa, que abrem o biquinho, é a coisa mais linda. Aí você vê aqueles ovinhos e a mãe fica ali chocando, chocando, chocando. E o pai vai pegar comida e traz comida para a mãe. Ele é o provedor da mãe enquanto choca. Aqui, na porta de casa, em todo lugar, está cheio disso aqui, de graça aqui no meu jardim. De cuidado, de providência divina, de metáfora do cuidado de Deus através das pequenas criaturas. Aí o maridinho cuida da mulher, da esposinha, não é a mulherzinha, é a esposinha dele, a sabiazinha, a fêmeazinha dele. Aí chega a hora de fazer um crack nos ovinhos, de racharem. Aí eles começam a rachar. Aí começa uma alternância. É a hora que a mãe voa de volta. Para ela mesma comer. Para ela engordar. Para ela se fortalecer. E aí o pai vai tomando o lugar dela. Ele vem, ele fica ali. E os bichinhos quebram de dentro para fora o ovinho e começam a botar imediatamente, instintivamente, natural e automaticamente o biquinho para fora e abre aquele biquinho lindo. Eu adoro ver esse momento. Eles abrem 2, 3 juntos, só vê no ninhozinho que eles fazem aquela boquinha aberta. E aí o pai vem voando com a boca derramante de coisas que ele coletou aqui no jardim. Variados elementos que o fato de que a gente tem tanta planta e molha todo dia, dá a eles uma umidade cheia de humus, de alimento, de possibilidade de crescimento para as coisas que vão alimentar a prole deles. Aí lá vem ele, chega, derrama pela boca e vai botando no biquinho de cada um. Aí eles vão comendo, aí outro voo. Lá vem o pai. De novo, são pais que não precisam de mandado judicial para trazerem comida para os seus filhos. São verdadeiros pais. E não esses simulacros paternos que existem entre os humanoides pseudo-humanos, que não sabem nem o que é ser humano ainda. Pois bem, esse é o cuidado do pão que a gente vê espalhado pela natureza. Por que que as araras puseram um ninho aqui, numa palmeira imperial aqui, que cresce junto ao nosso... Eu tinha uma ali, enorme, mas o outro vizinho pediu para eu cortar quando ele fez a construção da casa dele. E eu respeitei, fiz isso com muita dor no meu coração, porque ela é linda, grossa. Eu tinha plantado, enorme, maravilhosa. Mas tem outra aqui que nos serve, porque as araras botaram o ninho delas ali, e aqui eu tenho um guapuruvu. Está vendo aquele caule ali, com aquele pau amparado nele, com esse pequeno toldo, impedindo o sol de entrar, senão essa hora já estaria ensolaradíssimo aqui? Pois é daí que eles pegam o alimento, na maior parte, para os seus filhotes.
e vão e colocam. No caso das araras, são bicos muito maiores. Eu já criei papagaios, esses bichos maiores e os menores. Agora, tem para todo tamanho, para todas as naturezas e para todas as necessidades de criaturinhas. Incluindo, Jesus disse, para vocês humanos, que podem ter uma relação consciente, de lucidez acerca da paternidade de Deus. Vocês podem ter uma relação consciente, com a certeza da paternidade de Deus. Vocês podem orar com essa confiança de que o Pai Celeste ouve. Agora, saiam para trabalhar, como qualquer criatura faz. Nenhuma delas fica parada no seu lugar esperando. Só se forem bebezinhos recém-saídos do ovo. Mas se tiverem alguma autonomia, se já desenvolveu alguma asa, a primeira coisa que esses pais sarinhos fazerem, essas mães sarinhas fazerem, é colocarem os filhos para voar. Assim como você vê a águia maior botar o filho, destabacá-lo, quando ela vê que ele já tem asa bastante, pena bastante, já está taludinho bastante, o põe no vento, na vida, para correr atrás, para se virar, para aprender. Então, eu não sou estimulado por Jesus a cair num preguiçosismo adoecedor, patético. Ao contrário, eu sou enviado para viver, para bater asas, para fazer a minha parte, para semear a minha semente, para fazer isso com esperança, para fazer o que, conforme o tempo, a hora, a circunstância, a idade, me é dado fazer. Eu entendi isso muito cedinho na minha vida. E mesmo sem estar trabalhando com 12 anos de idade, eu fiz o possível para não depender mais do meu pai em nada. Ele, que era um pai generoso, e passava ali e me dava R$ 10 para uma coisa, para outra, mas eu mesmo ficar ali implorando, ai pai, um dinheiro, não. E com 15 anos de idade eu bati asas e voei, e me virei, e dei meu jeito. E dei meu jeito pela misericórdia de Deus até o dia de hoje. É verdade que, sendo um pai tão maravilhoso como o pai que eu tive, ele me ligava toda semana para saber como é que estavam as coisas. Eu praticamente nunca precisei de nada. Mas nas 2 ou 3 vezes em que eu estive precisando, já adulto, e não era nem somente, era para o trabalho, para as obras que eu fazia. Depois de um tempo, ele não perguntava mais, meu filho, você está precisando de alguma coisa? Porque ele sabia que, pela misericórdia de Deus, eu era um ótimo provedor para minha família, e um provedor tão amplo que eu fazia provisão para milhares de outros, para além de mim, com o que eu ganhava. Dava para mim, para os meus e para todos os que eu conseguia, com aquilo que eu amealhava. E foi assim que eu vivi a vida inteira. Mas ele, sabendo disso, e da minha natureza, e de como eu procedia, ele às vezes perguntava, escuta, o ministério está precisando de alguma coisa? E algumas 3 vezes, ou 4 vezes, talvez, ele veio e socorreu o meu ministério. Como quando, em 2001, ele começou a me dizer, meu filho, tá bom, já faz 3 anos, quase silêncio. Depois do meu divórcio, em 98, eu dei uma silenciada. Eu achei que era um dever de consciência. E era uma razoabilidade ética para com as pessoas que estavam tão chocadas. Porque eu, que era considerado quase um arcanjo Miguel, um anjo Gabriel, entre os humanos, tinha me divorciado. E aí os inimigos que eram inimigos de mim, eu não tenho inimigos, nunca tive. Eu tenho pessoas em relação às quais eu sou um adversário pela verdade.
A verdade em mim lhes é adversa. Mas eu não sou inimigo de ninguém. E Deus sabe disso, e o diabo e os principados e potestades e todas as criaturas visíveis e invisíveis sabem também. Sabem também. E é por isso que eu tenho no Espírito Santo para dizer tudo o que eu digo. Porque não tem nada, não estou em dívida de perdão para com ninguém, não carrego nada no meu coração, não tenho inimizades em nenhuma direção. Eu busco amizades nos céus, na terra e em todas as dimensões da luz e do bem. Esse é o caminho de reconciliação que eu escolhi para mim. Mas meu pai, em 2001, começou a me dizer: filho, já desde 98 que você se aquietou, no final do ano 99, 2000, agora 2001, já estamos em julho. Faz 3 anos que você, ao se divorciar, fez silêncio. Você escreveu 2 livros, um terceiro que você está escrevendo, mas você mesmo parou de viajar, de pregar, de falar, você usou a pena, ou digitou. Mas está na hora de você voltar ao seu dom maior e princípio. E eu falei: pai, tudo bem, mas eu preciso ter esse impulso. E ele não esperou, ele tomou a dianteira, ele ficou sabendo que tinha um lugar para alugar lá em Copacabana, ele reuniu 3 amigos, ele alugou esse lugar que veio a se chamar Café com Graça, e eu de saída não fui utilizar o lugar, ainda ficou esperando por mim mais uns 3 meses, mas ele ali, firme, e me ligava e dizia: filho, está na hora, pode voltar. Não precisa se conter mais, você já teve um contimento grande o suficiente. Quem entender, entendeu. Quem não entender, Deus, o Pai, recebe como aroma suave o seu desejo de ser sincero na presença dele, e a sua dor, e o seu silêncio, e o seu carregar o jugo na sua quietude, como diz Lamentações do capítulo 3. Ele acolheu isso com prazer. Agora vá e pregue como você fez desde os seus 18 anos. E eu voltei e continuei de onde eu parei. Mas foram as vezes que ele me socorreu, nesse sentido material. No mais, eu entendi logo que fazia parte da construção do meu caráter, da minha natureza de homem, da minha maturidade psicológica, do meu desenvolvimento mental, da minha rigidez de personalidade assertiva no mundo, na vida, o trabalhar. Mesmo que eu não tivesse emprego, como até o dia de hoje, eu não tenho emprego. Eu tive um emprego na vida, que durou 2 anos. Que foi quando eu me converti, ou aliás, um pouquinho antes de eu me converter, eu me empreguei, me tornei fiscal de obras da Prefeitura de Manaus. E como eu estudava no curso de edificações técnicas da Escola Técnica Federal do Amazonas, eu tinha capacidade de entender uma obra, de avaliar o que estava acontecendo numa obra, na estrutura, na construção. Então eu ganhei aquela função, passei para aquela função, e eu trabalhei durante 2 anos. Eu ia de madrugadinha, eu acordava, chegava lá, pegava os deveres do dia, sentava na minha moto e ia inspecionar as casas. Como eu tinha uma mobilidade que a maioria dos outros fiscais não tinham, eles tinham que ir de ônibus, e eu tinha uma moto e corria, eu terminava tudo 10h30 da manhã, eu já tinha cumprido a minha meta pré-estabelecida por eles para aquele dia. O resto do dia eu usava, depois que me converti, para pregar, orar, jejuar, fazer a minha vida na presença de Deus conforme o ministério que Deus tinha me dado.
E estava crescendo em mim e a partir de mim. Mas eu nunca tive, depois daquilo, nenhum emprego. Foi o único empreguinho que eu tive. E durou menos de 2 anos. Depois daquilo, eu só trabalhei. Até o dia de hoje. Você acha que eu estou aqui empregado? Que tem alguém que eu vou receber um olerite, alguma coisa assim? Tem aqui bateria, porque eu acho que esse Instagram vai cair já já, meu filho. Está aqui, ó. Vem aqui correndo fazer a tua parte, por favor. Então, não tem ninguém que no fim do mês vá me dar um salário. Olha o seu salário, olha o seu contra-cheque, olha, cadê os olerites? Não tem, isso simplesmente não existe. Para mim nunca existiu. Faz 50 anos que eu só trabalho. Eu sou um trabalhador do Evangelho. Agora, eu trabalho. Trabalho com todo o meu coração, me dou com toda a minha alma. Faço tudo que está ao meu alcance. Não quero ser um servo inútil, jamais. Quem é o servo inútil? É aquele que faz só o que lhe mandam. E esse que faz só o que lhe mandam, Jesus disse que é um servo inútil. O útil é aquele que faz o que lhe é mandado e que faz mais do que é mandado, que é o cara criativo, que corre para atender necessidades que não foram pré-instruídas, nem pré-programadas. O que não é assim é preguiça, é doença, já cai na área da realidade enfermiça do caráter. Já é um atestado de doença. Portanto, essa oração do pão, que diz, Pai nosso, não esquece do pão nosso. Pai nosso, olha, o pão nosso. O pão nosso. E tem que ter essa consciência coletiva. Não é o pão meu, o meu pão. É uma atitude mental que pensa no pão para si e pensa no pão para os outros. Porque o que pensa no pão só para si, na melhor das hipóteses, é um servo inútil. É o mínimo que ele pode fazer, é pelo menos se levantar para comer. Né? Agora, preferencialmente, se já é uma pessoa mamífera, adulta, e não uma adúltera, mas uma adulta, um mamífero adulto, então que se levante e trabalhe com as próprias mãos. Porque aquele que não trabalha, é o que diz o apóstolo Paulo, também que não coma. Se você pegar aqui o livro de Provérbios e veja a palavra preguiçoso, dê uma gulgada aí na palavra preguiçoso. Use a minha versão atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Revista atualizada. Bote a palavra preguiçoso. E você vai ver o que se diz acerca do preguiçoso. O preguiçoso chega a ser uma doença na vida da mãe, do pai. A codependência que um preguiçoso adulto produz adoecedoramente na vida do pai e da mãe, e o livro de Provérbios faz a dor da mãe do preguiçoso ser mais profunda ainda do que a dor do pai. E diz que o preguiçoso pode virar uma espécie de podridão para os ossos. É um negócio horroroso. É uma das piores doenças que pode atingir alguém, essa preguiça. Emprego, como eu digo sempre, nem todo mundo tem. E eu, por exemplo, se você me oferecer o melhor emprego do mundo, como já me ofereceram, eu já tive empregos maravilhosos para ganhar em dólar muito bem, com tudo pago, com todos os, como se diz em inglês, com todos os perks, com todos os luxos paralelos além do salário, com todas as benesses paralelas, com trocas de carros todos os anos, com escolha da casa que eu quisesse,
com viagens de volta para o país, para o meu país, Brasil, podendo morar no país que eu escolhesse morar, com tudo, com um super salário, com super ganhos, fazendo uma gestão de um budget de milhões e milhões de dólares, eu nunca quis. Com garantia de uma aposentadoria, que eu já podia ter me aposentado há anos, mas eu sempre pedi a Deus para me salvar de me aposentar. Como eu peço até hoje, lucidez para trabalhar até o último dia da minha vida. Não é por causa de nenhuma neurose, é porque o meu trabalho é puro prazer. Eu como o pão mais prazeroso que alguém pode comer. Eu como o pão do maná do Evangelho, eu como o pão da graça da pregação, eu como o pão do amor e da misericórdia. Eu como o pão da semeadura da bondade. Eu como o pão do retorno de tudo aquilo que de graça eu dou e entrego. E que me vem de graça e vem na abundância suficiente para eu recolher o que seja pertinente àquele dia. E o que não é daquele dia, a gente ajuda os que não têm para nenhum dia, nem para aquele dia chamado hoje, chamado agora, no dia de agora, no dia hoje. Pai nosso, o pão nosso. E aí, quando eu falo de pão, eu estou falando de muitas coisas. Eu não estou falando só do produto que você vai e compra na padaria. Ou do pão delicioso, como que eu, que não posso comer pão por causa do meu diabetes tipo 2, comi, fiz pequenas concessões, agora em São Paulo, comendo o pão do Bruno, querido Bruno, que fez um pão delicioso. Deixa eu te dizer, Bruno, marido da minha filha Ilvinha, filha do coração, aqui do ventrículo superior esquerdo. Olha, lá na casa, nós cortamos o pão e todo mundo comeu do pão, cada dia um pouco mais. E eu todo dia comia uma rodela proibida, mas comi que pão gostoso que você fez, meu filho querido. Não é só desse pão, é do pão como manifestação simbólica de todo tipo de provimento. O pão aparece aqui como toda sorte de provisão à vida. Portanto, quando eu digo pão nosso, eu não estou falando do literalismo, de alguma coisa que tem que ser feita com trigo batido ali e levado ao forno. Não necessariamente. Eu, por exemplo, não como pão. Praticamente, pão, como eu comi a vida inteira, já tem agora 12, 13 anos que eu não como. Só se eu abrir uma concessão. Assim, por uma fatia por um filho em amor. Do contrário, eu não como pão. Eu acordei hoje, não tem nem pão aqui em casa. Tem às vezes um de forma ali na geladeira, que eu faço um misto quente para tarde da noite, que ela gosta de um misto quente, eu vou lá e faço um misto quente para ela. E levo para ela. Especialmente agora, que ela, mesmo quando ela queira, não é bom que ela faça porque ela está com os pés quebrados. Então, se antes eu fazia, me dá mais prazer ainda fazer agora, por causa da necessidade dela. Mas eu mesmo não como pão. Mas eu peço o pão nosso de cada dia. Porque eu como. Eu só estou falando aqui porque eu me alimento. Eu me proteíno. Eu me frutuo. Eu sou um ente muito cheio de frutose. Só posso comer aquele tipo de frutas que não sobe a minha glicemia. Mas graças a Deus são muitas ainda as que eu posso. Tem uma multidão de outras que eu adoro, mas não posso mais. Mas eu vivo das que eu posso. Agora elas são fruto do trabalho. De um trabalho que no meu caso não